Boa tarde, ouvintes. Essa semana de novembro é trabalhado a Semana da Consciência Negra, que é marcado pelo dia 20 de novembro, conceituado nacionalmente em todo o país e feriado em alguns estados e municípios. Somos da turma 2308 do Colégio Militar do Estado do Tocantins, Unidade 3. Eu me chamo Maria Vitória Desterro, juntamente com os alunos João Pedro Barilli e Fatiele Alves, iremos apresentar esse trabalho em forma de podcast. Primeiramente, precisamos entender que o racismo, discriminação e preconceito não são exatamente a mesma coisa. Preconceito é o ato de julgar algo ou alguém sem antes conhecer. Discriminação é o ato de diferenciar, tratar pessoas de forma diferente por diversos motivos. Já o racismo é a forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. O racismo se manifesta de maneira única, podendo ocorrer principalmente de três maneiras. Primeiro, quando há crime de ódio ou discriminação racial direta. Essa forma de manifestação do racismo é mais evidente. Trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas ou têm acesso a algum tipo de serviço ou lugar negado por conta de sua cor ou origem étnica. Segundo, quando há racismo institucional, menos direta e evidente, e ocorre por meios institucionais. É a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Terceiro, quando há o racismo estrutural, menos perceptível. Ainda o racismo estrutural está cristalizado na cultura de um povo, de um modo que, muitas vezes, nem parece racismo. Com a escravização dos africanos e o genocídio dos povos indígenas, em busca de justificar tais ações, os europeus começaram a formular teorias baseadas na suposição de que havia uma hierarquia de raças. Segundo isso, brancos estariam no topo da pirâmide, seguido pelos asiáticos, indianos e indígenas, e os negros. Dessa forma, somente os brancos teriam a capacidade intelectual para trabalhar a terra, governar e prosperar, enquanto os negros estariam aptos apenas para o trabalho bruto. Também era comum a crença de que negros e indígenas não tinham alma. Na visão de um cristão moderno, significava que é um animal. No século XIX, com a abolição da escravidão, a maioria das potências que utilizavam dessa prática de mão de obra, o racismo não acabou, mas ganhou uma roupagem mais científica, que tentava utilizar o rigor metodológico das ciências positivas para mostrar a superioridade da raça branca e a inferioridade dos negros mestiços. Racismo inverso. A formulação atual, que vem a ser o racismo, houve muito sofrimento, escravização e objetificação do povo negro, o que tende a indicá-lo como a minoria social, que durante muito tempo deteve menor força às relações de poder. Isso significa que não é possível falar de racismo inverso na medida em que não houve, até então, ao menos no Ocidente moderno, qualquer indício de subjugação ou escravização e marginalização de povos brancos. As relações do poder. O racismo ocorre contra a classe historicamente oprimida e nunca contra a classe que sempre foi dominante e opressora. A Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. No artigo 1, diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. No artigo 4, negar ou obstar emprego em empresa privada. No primeiro parágrafo diz assim: incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, incluído pela Lei nº 12.288 de 2010. O segundo parágrafo diz o seguinte: ficará sujeito a penas de multa de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores exigir aspectos de aparência,
próprios de raça ou etnia para o emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Passo agora a palavra para o aluno João Pedro para dar continuidade ao assunto. Olá, eu sou João Pedro Barelli e eu irei falar sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural é uma forma natural de ter ações, hábitos e vivenciar situações achando normal a pessoa negra ser classificada como inferior, criando uma hierarquia entre as etnias. Bom, já que sabemos o que é, vamos para a prática. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE de 2010, 50,7% são pessoas pretas ou pardas. 97 milhões de pessoas, a maioria negra. Grande parte dessa população é pobre e estuda em uma escola pública. E uma minúscula parte dessa população cursa uma universidade pública, onde precisa passar por um vestibular para entrar. Esse vestibular cobra muito conteúdo que a escola pública não consegue ensinar para os alunos. Assim, se um pobre, grande maioria negra, querem estudar em uma faculdade e ter uma profissão para que possa trabalhar menos horas por dia para ter um bom salário, ele terá que pagar uma faculdade particular. E como boa parte é pobre, nem sempre ele tem o dinheiro necessário para pagar. E assim vai continuar em um emprego que vai ter que trabalhar muito e muito para ganhar o necessário para sobreviver. E quando ele tiver um filho, com certeza isso se repetirá. E assim caindo em um ciclo vicioso da desigualdade social. E bom, irei dar um exemplo sobre racismo estrutural. É quando uma pessoa negra e uma branca estão em uma entrevista de emprego e exercem o mesmo cargo e têm a mesma capacidade intelectual. O negro nunca é escolhido, sempre o branco. Bom, agora irei passar a minha palavra para a aluna Fatiele. Olá, eu sou a aluna Fatiele e vou começar falando do racismo na escola. Quando falamos em discriminação étnico-racial nas escolas, certamente estamos nos referindo à prática discriminatórias, preconceituosas, que envolvem um universo composto por relações raciais, pessoais entre os estudantes, professores, direção da escola, além do forte racismo repassando através dos livros e outros materiais didáticos. Em nossa sociedade, o potencial e as habilidades de pessoas negras em geral são submetidas devido ao preconceito racial, e esta generização se reflete na sala de aula. E como meu colega João Pedro Balili citou sobre o racismo estrutural, aconteceu algo em minha sala de aula comigo quando mais nova. Em certo momento, na minha infância, numa roda de amigos com assuntos que não vêm à memória agora, um certo momento chega uma criança falando que meu cabelo é feio, é nojento, parecia um bombril que eu podia lavar vasilha com meu cabelo. E por um tempo eu ri junto com eles porque eu achava que a inocência não passava de inocência, de uma brincadeira de criança. E por isso eu ri juntamente com ele sem perceber nada. E como isso te afetou depois de um tempo? E por um tempo eu não conseguia me aceitar. Eu queria alisar meu cabelo para poder me encaixar nos padrões de beleza das minhas colegas. Eu comecei a ter baixa autoestima, eu não gostava do meu cabelo por ele ser cacheado. Bom, e você chegou a fazer alisamento, fazer algum tipo de procedimento? Sim, eu comecei a falar com minha mãe, dizendo que eu não queria de jeito nenhum ter meu cabelo do jeito que ele é hoje. Eu queria passar alisante nele, eu queria cortar ele. E com esse tempo o desejo foi só indo pra frente. Eu consegui alisar meu cabelo. Só que muita gente me dava conselho pra mim não alisar meu cabelo. Só que eu queria muito, porque eu me achava muito feia com aquilo.
Eu sei que isso acontece com muitas pessoas, né? Porque contigo foi com a criança, né? Que aconteceu contigo. Eu creio que isso é um exemplo de racismo estrutural, né? Algo que já está enraizado. Creio que a criança, na inocência dela também, ela fez esse comentário maldoso, que na cabeça dela poderia soar como algo tipo normal, só que é algo muito sério e que precisa de muito cuidado e atenção. Com certeza. Contudo, desde a era colonial, após o início da escravatura, o racismo é um problema social que está enraizado no nosso dia a dia. Por causa desse estigma de pessoas negras serem inferiores a pessoas brancas, esse preconceito é visto e vivido diariamente na nossa sociedade. O livro O Quarto de Despejo conta a história de uma mulher negra que vive na periferia de uma cidade grande e passa por diversas situações de preconceito, e acaba vendo a si e seus filhos diariamente sendo julgados pelos olhos brancos de uma sociedade. A autora relata como é triste viver situações constrangedoras de preconceito pela cor da sua pele e saber que não tem solução para colocar um ponto final nesse sofrimento. Nos dias atuais, pessoas negras vivem uma imensa discriminação. Isso acaba acarretando problemas na qualidade de vida de muitos, onde encontram dificuldades em conseguir um emprego, já que muitos locais preferem não contratar pessoas negras. Isso acaba acarretando um problema social. O livro relata situações de um personagem que tem que procurar nos lixos algo para poder se alimentar. E isso não é uma situação que aconteceu apenas com ela. O relatório mais recente da própria FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, apontou que 23% da população brasileira, entre 2018 e 2020, deixou de comer por falta de dinheiro e precisou reduzir a quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos. Os resultados evidenciam que, em 2020, a fome no Brasil retornou aos patamares de 2004. Com isso, concluímos o podcast. Espero muito que você tenha gostado. Tenha uma boa tarde. Obrigado.